Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. E hoje estudaremos mais uma obra da série A Vida no Mundo Espiritual. E a obra de hoje é Sexo e Destino, onde refletiremos no prefácio de Emmanuel e na introdução de André Luiz. E esta obra de André Luiz, que foi psicografada em 1963, precisamente 20 anos após a publicação da obra Nosso Lar, e trata-se de uma linguagem mais atualizada das obras que já estudamos até o momento, e é importante frisar que a primeira parte desta obra foi transmitida por Valdo Vieira e a segunda parte, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é Emmanuel quem assina o prefácio dessa obra com o título Prece no Limiar, que literalmente trata-se de uma prece de agradecimento a Deus por ter esta obra chegado ao nosso conhecimento. E Emmanuel nos dá a entender que houve uma solicitação para que esta obra fosse ser escrita, para que pudéssemos ver, após a introdução escrita por André Luiz, que trata-se de uma história verídica. E André Luiz só teve o cuidado em mudar o nome original dos personagens. E com certeza pediu a permissão dos protagonistas dos fatos relatados. E também a espiritualidade maior, claro, que permitiu que esses ensinamentos nos fossem revelados. E trata-se então de uma história envolvendo muitos personagens que nos trazem grandes ensinamentos sobre o tema sexo. E comecemos com a prece de Emmanuel. Prece no Limiar. Pai de infinita bondade, este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar em lances palpitantes da existência alguns conceitos da espiritualidade superior a respeito do sexo e destino. Fotografia verbal de nossas realidades amargas que entremeastes de esperanças eternas. Entregando aos companheiros reencarnados no mundo, queremos recordar Jesus, o enviado de tua ilimitada misericórdia, naquele dia de sol em Jerusalém. Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés, e porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos por vindouros: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jerusalém agora é o mundo. Então vemos aqui Emmanuel nos mostrando esta passagem do Evangelho, que certamente é de uma grandeza espiritual que nos levará a refletir através dos milênios, como as palavras do Mestre: quem estiver em pecado, atire a primeira pedra. Agora imaginem a época, o magnetismo e a autoridade moral com que Jesus falou para aquelas pessoas. E esta frase nos toca até hoje, fazendo-nos refletir
antes de cometermos qualquer julgamento contra um irmão de caminhada. E quando o mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés, Jesus, com seu magnetismo, fez um raio-x na mente de cada um ali presente, para que analisassem a si mesmo se tinham verdadeiramente autoridade moral para fazerem o que queriam com aquela mulher. E com aquelas palavras, Jesus nos fala até hoje: a todos os preconceituosos que julgam o nosso próximo por atos e atitudes que cometeram, muitas das vezes, passados muitos anos, mas é como se tirássemos uma fotografia daquela pessoa, cristalizando sua atitude errada, e nem damos a chance dela mostrar que mudou seu comportamento, suas atitudes, e que se transformou em uma nova criatura. E Jesus, tudo que falava, não era somente para aqueles daquela época, falava também para nós, 2000 anos depois. E Emmanuel continua: na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais. Com escárnio manifesto a dignidade humana, enquanto religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, qual se quisessem ilaquear a si próprios. Ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra, enviaste a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo, para acerenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo. Que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras, que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Então vejam que palavras de sabedoria nos coloca Emmanuel explicando que o materialismo, que alcança muitos corações, não dando muita importância ao lar e à família, seja ela de que configuração seja. E Emmanuel complementa: enviaste a doutrina espírita em nome do Evangelho de Cristo. E graças a Deus, a doutrina espírita nos traz grandes ensinamentos através dos espíritos desencarnados, e muitos deles partilharam convívio lado a lado com Jesus. E esses irmãos desencarnados que nos presentearam com todas essas mensagens através de grandes médiuns que psicografaram o cristianismo redivivo, trazendo-nos as mensagens de Jesus no original da época, sem pôr nem tirar um só ensinamento, livre de ideologias e politicagem, não havendo manipulação daqueles que tinham interesses vários que os favoreciam. E quando Emmanuel se refere ao sexo como um legado sublime e que o lar é refúgio santificante, está se referindo a uma troca sublime de energias, onde damos e recebemos os sentimentos mais puros que o ser humano pode vivenciar. Mas, infelizmente, na sua grande maioria, nossos irmãos de caminhada, através dos tempos, transformaram esses sentimentos
sublime, vulgarizando essa troca de energias com a qual Deus nos presenteou, e completa, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um, e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Ou seja, o amor e o sexo materializam em nossa vida responsabilidades que, consequentemente, se causamos algum sofrimento ou dano ao outro, fica marcado em nosso perispírito essas infrações morais. E ninguém tem o direito de brincar com os sentimentos do outro, iludindo maldosamente, sem que lhe traga dolorosas reparações, tal qual a lei de causa e efeito, trazendo para si dores na mesma proporção que causou ao outro. E é essa responsabilidade que Jesus nos advertiu, para que não causássemos danos ao outro e a nós mesmos, né? Quando infligíssemos as leis divinas, em termos tirado os sonhos, né? As esperanças daqueles que depositaram toda a confiança em nós. E Emmanuel continua: este volume pretende afirmar ainda que, se não pode subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos, não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que te aceitem a luz retificadora para o caminho. Mostra que em tua bênção os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção para aqueles mesmos que lhe caíram outrora nas ciladas sombrias. Abençoa, pois, o presente relato, estuante de verdade e esperança, e, ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe honorificar, e que, mesmo detendo um corpo carnal rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável: obrigado, meu Deus. Emmanuel, Uberaba, Minas Gerais, 4 de julho de 1963, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. O que Emmanuel aqui nos esclarece é que, através da reencarnação, aqueles que magoaram alguém poderão, através do amor, reparar seus erros pretéritos, recebendo aqueles que foram lesados em seus sentimentos, recebendo-os talvez como filhos ou uma pessoa próxima dentro do lar santificante, onde iremos redimir essas sombras que criamos em nosso passado através dos tempos. E esses belos ensinamentos de Emmanuel nos mostram a bênção da reencarnação, que nos dá a oportunidade de reportarmos nossos erros, recomeçando a cada nova existência. E, como sempre, todos os prefácios de Emmanuel são de uma incomensurável riqueza de ensinamentos. E André Luiz complementa com a mensagem: sexo e destino. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro,
nascido na forja da realidade cotidiana. Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor, que se pronunciou no limiar, nada mais nos compete que não seja entregar-te a narrativa que a divina providência nos permitiu alinhavar. Não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas sim no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência. Cremos seja desnecessário esclarecer que os nomes dos protagonistas dessa história real foram substituídos por óbvias razões e que a presente biografia de grupo não pertence a outras criaturas senão a eles mesmos, que nos permitiram redigir, para nossa edificação, depois de naturalmente consultados. Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades que a entretecem, verdades da verdade, que, fremindo de capítulo a capítulo, carreia consigo em passagens numerosas a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. André Luiz, Uberaba, Minas Gerais, 4 de julho de 1963, página recebida pelo médium Valdo Vieira. Então, André Luiz nos convida a aprender com as provas e expiações desses irmãos que fazem parte dessa história narrada nesta obra. Mais tarde, iremos refletir nos capítulos dessa grandiosa obra. Com isso, eu encerro a reflexão de hoje e curtam o vídeo, curtam o canal, se inscrevam no canal. Que Jesus ilumine cada coração de nós e nos abençoe a cada dia. Até a próxima. Fiquem com Deus.